Nós estamos aqui na Prata Vitória, um ícone da cidade de Ariquemes, para conversar com o casal Jefferson e Jéssica, o casal JJ, né? Falar um pouquinho sobre o trabalho deles de evangelismo, de levar a palavra para as pessoas que precisam, não só em Rondônia, mas também em todo o Brasil. E aí falar um pouquinho sobre os livros, né, que foram escritos pelo Jefferson. Vamos conhecer um pouquinho dessa bela história, o que levou ele a querer escrever, o que levou ele a querer trabalhar sempre ajudando as pessoas dentro do reino de Deus. Jefferson, prazer recebê-lo aqui mais uma vez na Rede TV, falar com você um pouquinho sobre esse projeto bonito de vocês. Prazer nosso, Rafael. Um bom dia a todos que nos veem. Um bom dia, Rafael, pela oportunidade. Somos gratos, né? Por Deus estar usando você Amém. nesse direcionamento, né? Perfeitamente. Também está a Jéssica aqui. Jéssica, prazer também recebê-la aqui, falar um pouquinho, conhecer um pouquinho da história de vocês. Prazer é meu, Rafael. Muito bom dia. E vamos falar um pouquinho, né, dessa história. Perfeitamente. Jefferson, a gente inicia conversando com você. Como é que surgiu essa ideia de escrever livros, né? Levar a sua experiência para as pessoas através de palavras? Sim, Rafael. Aconteceu em uma experiência muito forte e profunda com Deus, né? Eu desde muito novo, né, vim de uma base evangélica. Minha mãe já era evangélica e sempre nos ensinou, né, o caminho da verdade, né? Quando criança passamos por algumas dificuldades, viemos de uma família muito humilde falando em termos financeiros, né? E a gente sempre teve que lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Tive alguns problemas na infância, como todos têm, né? Passei por tentativas de homicídio, né? Ainda quando bebê, quando criança, por estupros, né? Morei na rua, ninguém sabe, mas fui mendigo, né? Mendigo mesmo, de pedir comida, de passar necessidades, né? E após isso a gente sempre buscou vencer, né? Dentro daquilo que a gente tinha aprendido, né? Que o Senhor sempre está conosco, independente de todas as situações. Ele sempre nos dá um escape, né? Para aquilo que nós estamos passando de dificuldade. E dentro disso, após anos de sofrimento e de dor, eu conheci a Jéssica, né? Em um tempo que eu estava distanciado dos caminhos do Senhor, ela também. E após ali nós nos conhecermos, um ano depois aproximadamente, voltamos à presença de Deus, né? Eu, para quem não sabe, sou ungido pastor, né? Também tenho vários cursos na área de capelania. E o Senhor sempre nos usou, né, desde muito cedo para pregar a palavra, para ajudar as pessoas, né, para fazer a diferença no reino dele. Uma certa noite, o Senhor me visitou e me revelou, né, que eu deveria escrever alguns livros, né, voltado para o direcionamento de libertação, de cura, de restauração de casais, né? E o interessante de tudo isso é que dentro dos temas, né, que o Senhor me deu, ele me fez passar por tudo isso, né? Tem conhecimento de causa, Por né? todas as experiências, né? Experiências de problemas familiares, experiências de vícios, experiências de dificuldades financeiras, dificuldades pessoais, dificuldades profissionais. Então, abrangiu todos os assuntos, né? Trazendo a experiência pessoal, né? De fato, eu passei por tudo aquilo, né? E o Senhor me deu um primeiro livro, né? Que se chama O Agir de Deus, Casais Unidos para Vencer. E quando eu casei com a Jéssica, eu falei para ela, verdadeiramente eu conheci o amor humano, o amor, né, o amor eros, né? E isso me fez aflorar ainda mais o amor por Cristo, o amor pelas almas, o amor pelas pessoas, o amor, né, em ver uma pessoa caída se levantar, em ver um casamento destruído ser restaurado, né? E isso acendeu a chama dentro de mim de querer fazer esta obra, né? E nós estamos caminhando, né, dentro desse propósito há algum tempo, né, levando alguns tropeços, algumas rasteiras, mas não desistimos, né, de cumprir esse propósito. Um outro livro que eu chamo Linha de Frente também, chama-se Agir de Deus, Mentes Transformadas pelo Poder do Evangelho, né, que lá em Romanos a palavra do Senhor vem nos ensinar 12:12, né, que a nossa mente é transformada pelo poder da palavra. Então, se nós temos o conhecimento da verdade, se temos o conhecimento da palavra de Deus, somos sim capazes de nos transformar. Eu digo que todos nós, ao nascermos até a nossa morte, passamos por dificuldade, passamos por problemas, passamos por várias mágoas, traumas. Mas a diferença, Rafael, do vencedor para aquele que vai ter sucesso e para aquele que infelizmente não vai, é justamente o que eu faço com isso. O que eu faço com meus traumas, o que eu faço com as minhas dificuldades, o que eu faço com as minhas provas, com tudo aquilo que me sobrevém,
como barreira, né? E o Senhor me ensinou cada dia mais me ultrapassar essas barreiras, essas dificuldades, né? Não que eu não as sinta, eu as sinto, mas eu tenho, né, a presença de Deus, tenho força Sabe e lidar com fé isso, né? e sei lidar com isso, aprendi a lidar com isso. Eu sempre falo que nós devemos ter 3, 4 direcionamentos na nossa vida, que é o objetivo, para onde eu vou, né? Nós precisamos decidir, definir o nosso caminho, para onde eu vou. Por onde eu vou? Isso é interessante, né? Porque precisamos também definir um caminho correto, um caminho certo, um caminho onde vai nos levar a ter o êxito das nossas ações. E o outro é quando vou, né? Eclesiastes diz, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Então precisamos ter essa sabedoria. Quando é que eu vou? Né? É o tempo propício? É o tempo determinado por Deus? É o tempo que Deus quer? E o mais importante que eu acho de todos, com quem eu vou? Quem está ao nosso lado, né? Precisamos ter uma esposa sábia, precisamos ter amigos verdadeiros, mas o principal, precisamos ter Jesus no comando e na direção de tudo, né? E além dos 2 livros que estão já prontos na editora em São Paulo para ser rodado, nós temos também mais 2 que estão, né, em fase de Tá no forno. Tá no forno, tá no forninho, já sai. Então são 4 livros dentro de um tema, o Agir de Deus, mais 4 com distintos assuntos, né, relacionados à transformação, à cura, à restauração. Eu digo que não são livros coach, mas sim são livros inspiradores que vão motivar, né, as pessoas a ter um encontro consigo mesmo. Eu digo em primeiro lugar, não adianta eu querer ter um encontro com Deus se eu não me encontrei comigo mesmo, se eu não sei o que eu quero para mim. Então vai levar as pessoas a ter um autoconhecimento e também um encontro com Deus. Perfeitamente. E claro, para a gente vencer tem que ter alguém, como você falou agora há pouco, que nos ajude, né? E a Jéssica está aqui andando lado a lado, enfrentando também esse desafio, né, Jéssica? E ajudando de todas as formas, né? Sim, com certeza, Rafael. Para quem olha, né, não conhece nada, assim, muitas pessoas não conhecem nossa história, né? Estamos há 15 anos juntos, enfrentamos já muita batalha, muita dificuldade, tivemos nossas falhas, nosso tropeço, mas sempre olhando para Jesus, sempre olhando para a promessa, porque a vontade, né? Para quem conhece a palavra de Deus, sabe que o inimigo trabalha fortemente contra a família, né, contra o instituto que é o casamento. Então, assim, eu sempre falo para Deus que eu quero olhar sempre para Ele. Porque se a gente for olhar para as dificuldades, olhar para as coisas que a gente passa, né, no dia a dia, nas nossas vidas, a gente não permanece. Hoje em dia está muito difícil permanecer um casamento, né? Então, assim, eu falo que eu e o Jefferson é um casal de superação. A gente já superou muitas coisas, muitos traumas, muita dificuldade. Então, assim, olhar para Jesus hoje é o nosso alvo. Hoje, se a gente não olhar para Jesus, a gente cai, a gente não permanece. Então, a história dele dos livros, eu sempre fui a favor, eu sempre estou do lado dele para apoiar, né? E é isso. Perfeitamente. Olha só, a gente está aqui com o Jefferson e com a Jéssica falando um pouquinho dessa história muito bonita, né, de superação, e também ele resolveu não ficar só para eles nessa história, mas sim levar para vocês. Jefferson, parabéns, foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho do livro, e com certeza assim que chegarem a gente quer outra entrevista para falar sobre eles e também acompanhar ali a entrega, né, para que o pessoal possa ter a vida transformada como vocês têm sido, né, esse exemplo para ser seguido, esse exemplo de casal, mesmo com as dificuldades, sabe encará-las e continuar seguindo em frente sempre. Com certeza, Rafael, será um prazer, né, divulgar esta obra que não é minha, eu falo para todo mundo. Estes livros não são meus, eles são de Deus. Eu sou apenas um canal, um instrumento, um servo para levá-los aí às pessoas. Obrigado. Amém. Obrigado você. Obrigado também, Obrigada, Jéssica. Rafael. Deus abençoe. Amém. É isso, pessoal. Então, são histórias como essa que a gente faz questão de contar aqui no nosso programa, né? Se você também tem uma história aí e quer compartilhar com a população de Ariquemes, do estado de Rondônia, pode procurar a gente aqui na Rede TV.